Pô, rapaziada, antes do vídeo começar aí, curta aí, comenta, compartilha, divulga com geral aí, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um trecho da entrevista do Carlos Ceredo, que foi no podcast do Vilela, certo? Foi no podcast do Vilela, Inteligência LTDA, falar um pouco sobre o Corinthians, Vitor Pereira e tudo mais. Então, ele disse que o Flamengo já está praticamente acertado com o Corinthians, falta apenas assinar, um acordo verbal já existe, certo? E no papo aqui, disse ele que o Vitor Pereira foi o maior traidor da história do Corinthians até hoje, porque ele disse que não iria treinar nenhum clube, tinha que voltar para Portugal por conta da sogra dele e tudo mais, que tem alguns problemas de saúde. Então eu vou deixar aí o trecho da entrevista para vocês e logo eu volto para comentar. O VP, todo mundo queria que ele renovasse, a princípio, né? Corinthians queria que renovasse, ele queria renovar, mas não pôde por causa da família, a sogra dele que é doente e tudo mais, e ele falou que era só por isso que ele não ficava, que teve uma conexão demais, que não ia pra cá, não ia pra lá, ele ia ter que voltar pra Portugal. É isso ou não? É isso, não tem nada a ver com o Flamengo, as pessoas precisam entender isso. Hoje o presidente do Flamengo deu uma declaração de que o Vitor Pereira já tá fechado, então o presidente do Flamengo, ele falou isso, o Rodolfo Landim, que só falta assinar, mas já tá fechado, já tá palavrado. Isso quer dizer o seguinte: o Vitor Pereira tem o direito de trabalhar onde ele quiser, tem o direito de ir e vir. O Flamengo tem o direito de contratar qualquer técnico, mas o Vitor Pereira é o maior traíra da história do futebol. É o maior traidor, é o maior Judas da história do futebol. E a palavra dele. Daqui pra frente, quem vai acreditar na palavra dele? Pois é, e quem me garante, vale nada. Quem me garante que ele já não estava negociando com o Flamengo Exato. Nas finais da Copa do Brasil? Exato. Ninguém me garante. Eu espero muito, e a direção do Corinthians deve se manifestar. Espero que a direção do Corinthians. Porque o Corinthians não pode entubar essa história. Não pode entubar. Fingir que não tá acontecendo. Não pode fingir que isso não aconteceu, né? Foi o maior chifre que o Corinthians tomou na história. O Corinthians precisa. Pô, como é não pode assim? Tomar um chifre e fingir que não aconteceu. Né? O Corinthians pega a mulher transando com outro e vende o sofá, porque tá do sofá, então vende o sofá. A informação que eu tenho é que o Corinthians deu a proposta pro Vitor Pereira de renovação. E ficou a proposta lá 3 semanas. E o cara não respondeu. E aí você botar na conta da sogra, que tá doente, que é verdade. Agora faz até mais sentido ele ficar enrolando, porque já tava com papo com o Flamengo, talvez. E agora estão dizendo, mas o Flamengo vai trazer a sogra pro Rio de Janeiro. Mas o Corinthians não traria? Não traria? Porra. Deixaria ela dormir aqui em casa. Minha sogra já dorme aqui, fica duas sogras já junto aí, não é? Minha sogra não tá direto aqui? Se fosse esse o problema. Foi a maior traição da história do futebol. Ele é mentiroso, o Vitor Pereira. Ele é traíra, ele é Judas. E o Corinthians tomou o maior chapéu da história do futebol. Entendeu? Ficou muito feia essa questão. Mas não tem nada a ver com o Flamengo. Não tem absolutamente nada a ver com o Flamengo. Simplesmente. Eu acho ruim o que eles fizeram com o Dorival, mas é outra coisa. É outra história, exatamente. Foi um desrespeito do Flamengo. Ganhou 2 títulos e Mas o Flamengo tem direito de ter o técnico que ele quiser. Agora, e não deu. Nem esfriou o defunto, cara. Exato. Nem esfriou o defunto. Não deu o quê? Não deu. Assim, a mulher terminou contigo, no dia seguinte já tá relacionamento sério com outro cara no Facebook, cara. Agora, eu espero que o Vitor Pereira. Porque é muito provável, eu não sei se já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, vai ter Corinthians e Flamengo em Itaquera. Mas é muito provável que o Vitor Pereira seja expulso no jogo antes. Exato. Pra não vir pra Itaquera. Como ele fez, aliás, ele foi expulso no jogo antes da última rodada e não deu entrevista na última rodada. Ele saiu do Corinthians sem dar entrevista. Ele saiu do Corinthians sem se despedir. Cara, muito estranho, né? Muito estranho. Muito duas caras. E tá saindo agora o papo que o vestiário... Ele não tinha o vestiário na mão, né? O pessoal não tinha. Ele não gostava do Roger Guedes, o Roger Guedes não gostava dele. Ele não gostava do Fagner, o Fagner não gostava dele. Ele queria uma reformulação e o Corinthians disse pra ele que não dava pra fazer a reformulação, porque tem contrato, não dá pra você mandar Fagner embora, Gil embora, Fábio Santos embora. Fábio Santos renovou o contrato, né? Roger Guedes embora de uma hora pra outra. Ele queria 5 contratações, a permanência do Yuri Alberto, que eu espero. Aliás, Corinthians, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Vai que o Flamengo vai lá e contrate o Yuri Alberto. Não é difícil. Numa dessa, não é difícil. E o Yuri Alberto é um puta jogador. Seria outro chifre, né? Com todo respeito, né? Eu tô fazendo em linguagem, tô falando em linguagem figurada, obviamente. Mas o Duílio tem que se manifestar. O Corinthians, sabe, tá virando motivo de chacota.
por causa dessa história do Vitor Pereira. Vamos cara. aguardar aí os próximos dias, deve ter alguma manifestação, sim. E eu quero me pronunciar igual o Cereto, mas eu vou esperar o fato saber todas as... Porque também tem um detalhe, Alfinete, desculpa. Por que o Corinthians não falou até agora? Por quê? O Corinthians não falou, deve falar, mas o Corinthians não falou porque o fato não foi oficializado. E ele tem contrato até dia 31 de A dezembro. 31 de dezembro. Mas a partir do momento em que o presidente do Flamengo diz Mas que você já não há um falou? acerto, disse. Então já tá. Mas não oficializou, né? Não tem o contrato assinado aí. Mas não. o presidente não do pode Flamengo, também. o presidente do Flamengo hoje falou Não com pode. todas as letras. Não pode. E eu não sei se juridicamente não dá pra você complicar a vida do Vitor Pereira, né? Do tipo, o Corinthians pode alegar um tipo de Vamos assédio. transformar a vida dele no inferno. Mas eu acho que ele não merece toda essa atenção. Não merece. É um técnico bom. Sim. É um bom técnico. Mas só também. Ganhou o quê no Corinthians? Nada. Então, esse assunto eu falo. Chupa, VP! Eu falo depois. O Mancini é melhor do que Eu vou você. esperar, não vou negar que ele fez um bom trabalho, mas eu vou esperar o fato ser consumado. Agora o que a gente pode imaginar. Só queria umas dicas aí. Como transformar a vida do VP no inferno? Deixem dicas no chat. Agora- Tipo, ficar tocando Baby Shark direto pra ele, assim, sem intervalo. Direto. Não, detalhe, ele está na Bahia. O resort custa R$5.000 a diária. Me disseram que o Corinthians está pagando, espero que não. Espero que não, só faltava. O Marcos Braz, diretor do Flamengo, foi se hospedar no mesmo resort quando ele fechou a contratação. E eu ia dizer outra coisa agora que eu já não lembro mais o que eu ia dizer aqui. Eu ia falar, eu já vou lembrar agora a questão do VP. Tá, então deixa eu te perguntar. Oficial, Qual você acha que vai ser a desculpa que ele vai dar pra falar da sogra doente? Então, isso que eu ia dizer. Exatamente, eu quero isso ver que eu ia dizer. a declaração dele. O que eu ia dizer. Microfone no VP, e aí? O que eu ia dizer é o seguinte: alguém da CBF tem que contratar o médico da sogra dele. Ficou bom. O Neymar fica bom. Pega o mesmo remédio e é claro que eu tô brincando, porque a sogra dele tem um problema sério. De verdade. Só que, porra, você não pode. É de Agora eu não verdade. sei mais. Só que você não pode usar essa desculpa. Que é muito Pra sério. nada na tua vida. Você não pode usar essa desculpa. Você entendeu? O que você acha que ele vai falar, sinceramente? Cara, eu acho. Ou ele vai chutar o balde e vai jogar toda a culpa no Corinthians. Na verdade não era isso, mas eu não poderia falar o que é realmente. O cara não vai ter coragem de falar Eu isso. duvido que ele vai fazer isso. Ele só pode dizer o seguinte: sobre o Corinthians eu não falo, porque ele não tem como explicar essa situação. Porque, inclusive, na carta de despedida dele, ele publica nas redes sociais, ele não deu entrevista, mas na carta de despedida dele ele diz: Não tô indo pra cá. literalmente, não estou indo pra nenhum lugar, eu estou indo pra casa, Cuidar da minha família e, uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Acho que ele já estava cantando o hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ele só esqueceu. Esqueceu só de mudar. Uma vez Corinthians, sempre Corinthians, ele bota. Ele dá várias declarações que já dão um pouco a toada do caráter dele, né? Quando ele fala da conta bancária, foi desnecessário. Fala, sabe quanto eu tenho na minha conta bancária? A gente descobriu hoje em dia que não era suficiente. Se fosse suficiente, ele não ia fazer essa traiagem. Se ele tivesse grana suficiente, né? Ele é um cara que gosta de dinheiro. Ele poderia ter dito... Ele gosta de dinheiro. Ele gosta muito de dinheiro. Ele poderia ter dito na saída dele do Corinthians o seguinte: olha, o Corinthians não está me oferecendo o investimento que eu gostaria, não vai dar pra disputar campeonato. Tipo o São Paulo, que fala, eu vou sair porque os caras não estão me dando tudo que eu Eu vou sair quero. porque eu quero. Pronto. Exato! Eu vou sair porque eu quero. Pô, rapaziada, então, o que vocês acham? Disse o Cereto aí que provavelmente aí quando o Corinthians for jogar com o Flamengo no Itaquerão, o Vitor Pereira aí vai ter que simular alguma expulsão, algo assim, que não vai nem aparecer contra o Corinthians e tudo mais, que o caso realmente lá no Corinthians está sendo tratado como muito grave, né? Igual ele falou aí, tomou um chifre, o maior chifre da história do Corinthians. Mas o que vocês acham? Você acha que ele tá assim só porque ele torce pro Corinthians e tudo mais? Você acha que não tem nada demais nisso? Que a gente realmente não deve confiar em palavras assim de treinador, jogador? O que vocês acham aí? Comenta aí que eu vou estar interagindo com o geral e respondendo todo mundo. Me dá uma força aí, divulga, deixa o like aí. Muito obrigado pelo acesso. Até a próxima. Muito obrigado. Fique com Deus.